Amado e soberano Deus, graças te dou mais uma vez por essa oportunidade para falar da sua palavra mais uma vez. Eu te agradeço, Pai, que iremos mais uma vez transmitir a sua palavra, pois o Senhor é fiel, o Senhor é tremendo. Graças te dou por tudo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, estamos aqui para transmitir a sua palavra no dia de hoje. Eu te agradeço, Pai, pelas pessoas que ora estão me ouvindo e me vendo. Que agora iremos transmitir a sua palavra nesta lição de hoje da EBD, Escola Bíblica Dominical. Continue abençoando a todas as famílias, a todos quantos me ouvem. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, vamos dar o início à nossa EBD, que é a Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A lição na data de hoje é o presbítero, bispo ou ancião. Lição 11, 13 de junho de 2021. Dia Nacional do Pastor. Valorize o seu pastor, igreja, irmãos evangélicos. Valorize também o bispo. Valorize a autoridade eclesiástica na sua igreja. Glória a Deus. Texto áureo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros. Tito, capítulo 1, e o versículo 5. Verdade prática. O presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Já vou falar o que significa idônea. Diz assim a palavra de Deus. Tito, capítulo 1, versículo 5 e o 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e o 4. Primeiro versículo de Tito, capítulo 1. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. Glória a Deus. Aquele por glória a Deus. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiros da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de revelar. 1 Pedro, capítulo 5 ainda. Agora é 1 Pedro, e o primeiro versículo, o segundo. Apacentai-vos o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo
de exemplo ao rebanho, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis irrepreensível coroa de glória. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução diz assim: no início da igreja do primeiro século havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiam cada vez mais novos convertidos. Foi necessário a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé, para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Glória a Deus. Pois bem, a primeira parte da lição diz: a escolha dos presbíteros. Primeiro tópico: significado da função. De acordo com a Bíblia, o estudo chaves, palavra-chave, o termo presbítero, no grego é presbíteros, é uma forma comparativa à palavra grega presbis, pessoa mais velha, quer dizer, a igreja, a introdução diz assim: a igreja ia crescendo, o número de pessoas foi se multiplicando, novos convertidos, e um pastor não pode, de poder pode, mas fica muito cansativo de fazer a obra sozinho. Ele tem que repartir os cargos entre os irmãos, porque a vida de um pastor, de um presbítero, de uma autoridade eclesiástica é um ministério muito árduo. A igreja foi crescendo e precisava sim de alguém para ajudar os pastores da igreja. Então Timóteo fala aqui, o servo do Senhor fala que deveriam consagrar pessoas ao presbitério, glória a Deus, e precisava de pessoas o quê? Experientes. Você nunca viu alguém consagrar uma pessoa não convertida? Vocês viram? Consagrar aquela pessoa experiente na vida, na palavra de Deus, uma pessoa de bom testemunho, não dado a vinho, ao vinho. Vinho se refere à bebida, isso também. O servo de Deus, quem é servo de Deus não pode ficar bebendo, não pode ficar no mundo da bebedice, ser nova criatura. Então, esse dado ao vinho aqui nesse sentido é a pessoa falar demais, é a pessoa falar o que não deve. É isso que a palavra de Deus está falando aqui, não dado ao vinho. Um presbítero, ele não pode ser ganancioso, avarento. O que é avarento? Avarento por dinheiro, ou querer passar a perna nos outros. Tem que ser um servo de Deus mesmo, convertido, para ser consagrado ao presbítero. Antemão, antes do ministério consagrar uma pessoa, é claro que eles avaliam, vê a vida da pessoa, se a pessoa tem um bom testemunho, se não tem nome sujo na praça. Isso é óbvio, tem que fazer, porque tem muitos caloteiros por aí. A verdade é essa. Eu sou crente, mas sou caloteiro, só falta de falar isso, não é? Pois é, tem muitas pessoas infiéis, não dá para ser consagrado. Vive na ganância e quer ser obreiro do Senhor, não pode ser ganancioso, avarento. Avarento por quê? Por dinheiro. Tem que ser dizimista, tem que ser ofertante, tem que ser fiel a Deus, tem que ser fiel à igreja e à sua família para ser um presbítero. Pois bem, a liderança, o significado de ancião. Aqui, já falei o significado de um presbítero. Ancião significa uma pessoa idônea, uma pessoa experiente. E tem jovens, pessoas que não querem ver pessoas experientes, né? Eu já gosto de ouvir pastores experientes, pastores antigos, que têm uma experiência de vida boa. Glória a Deus. Mas tem pessoas novas que não gostam de ver pessoas experientes. Eu cuido de mim mesmo, não preciso de conselho de ninguém. Aí às vezes se dão mal, né? Porque não gosta de ouvir pessoas idôneas. Glória a Deus. A liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais, por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal tamanho. Paulo pregava a palavra de Deus, Paulo era responsável por aquela região e preparava obreiros para cuidar daquele rebanho. E depois ele ia para um outro lugar. Mas ele não escolhia sem apontar de dedo: é você que vai fazer esse trabalho? Não. Ele olhava,
Eu presumo que ele olhava o comportamento, o caráter, como que a pessoa era antes de ser obreiro. E antes de ser obreiro, nós somos crentes. Não é porque a pessoa hoje eu sou pastor. E você era, antes de você ser pastor, você não era crente? Antes de você ser obreiro, você não era crente, não? Então quer dizer que agora é pastor e é obreiro, agora não é crente mais, não. Pois bem, antes da gente não, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono. Eu sou o simples servo de Deus que sirva a obra do Senhor na igreja do Jardim Veracruz, em São Paulo, com o pastor Edivaldo Constantino. Aí, já fiz a propaganda até do meu pastor. Ele vai gostar que eu não estou falando mal dele, estou falando bem. Eu não é. Gente boa é meu pai, avô, pai e pastor. E aí, o que é que tem a ver? Glória a Deus, respeito ele como pastor, como os demais pastores também. Glória a Deus. É uma pessoa idônea, que tem experiência. Então o apóstolo, ele presumiu em consagrar obreiros, mas obreiros preparados. Obreiros que tivessem o dom da palavra, obreiros que tivessem um bom testemunho na igreja. Já pensou eu estar pregando no púlpito e depois não ser cumpridor daquilo que eu digo? Seja dizimista e eu não for dizimista? E eu não ser dizimista? Vamos orar, irmãos, e eu não gostar de orar? Presbítero, pessoa consagrada, vamos orar? Ele tem que orar. Seja dizimista, tem que ser dizimista também. É de acordo com aquilo que você prega, aí você tem que ser. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. As qualificações. No Novo Testamento, a referência ao presbítero encontra-se no plural. Presbítero, bispo ou bispos ou ancião, como liderança local. Pois bem, as qualificações, que é presbítero, bispos ou anciãos. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé, para cuidar da igreja. Tem que ser pessoas experientes, que já viveram momentos ruins, momentos bons, momentos difíceis, passar a experiência que ele teve para a igreja. Não é de qualquer maneira que um ministério sério e que serve a Deus escolhe pastores, escolhe obreiros para servir a obra do Senhor. Glória a Deus. Se inscreva no meu canal no YouTube. Desperta Cristãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para a nossa segunda parte da nossa lição, que fala assim: a importância do presbítero. Significado do termo: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Não confunda presbítero com presbitério. Presbítero é uma pessoa e presbitério é um grupo de presbíteros. Olha, veja bem a diferença entre presbítero, que é uma pessoa no singular, e presbitério, que é o ministério dos presbíteros. Vários presbíteros. Presbitério, pode ver aí, ó. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. No Novo Testamento classifica esse grupo de obreiros de presbítero. Pois bem, o substantivo de presbítero é um conselho formado por anciãos da igreja cristã. Quer dizer, ancião são pessoas idosas, pessoas maduras. Não quer dizer que a pessoa é velha, idosa. Pessoas idôneas significa pessoas maduras, experiente na vida, na vida. Aí ele tem experiência, tem conselhos bons para dar a uma pessoa. Por isso, de antemão, inicia-se a lição falando: tem que ser uma pessoa não de ganância, que não seja dado ao vinho, que não seja ganancioso, avarento. Tem que ser uma pessoa humilde, uma pessoa carismática. Glória a Deus. Uma pessoa que lide com todo mundo, saiba compreender a situação de cada pessoa na igreja. Amém? Glória a Deus. O terceiro item da segunda parte: a valorização do presbítero. O presbítero deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência e fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbítero das nossas igrejas for
preparado para a atuação mais efetiva. Preparado no sentido da palavra, a pessoa também procurar estudos, livros, e passar aquilo que ele tem, o conhecimento que ele tem para a igreja. Obviamente a igreja vai gostar na hora que ele estiver doutrinando, que ele estiver ensinando. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira parte e última da nossa lição: os deveres dos presbíteros. Apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. O apóstolo Paulo bem exortou aos presbíteros da sua época acerca desta tarefa. Apacentar as ovelhas do Senhor se dá como cuidado pastoral. O presbítero também, ele é um pastor da igreja. O cooperador, ele é um pastor da igreja também. O diácono também é um pastor da igreja, no sentido assim, não literalmente falando, porque na falta de um pastor, quem é que assume? O cooperador. Na falta de um presbítero, quem é que assume? O diácono. E ele, o cooperador, o diácono, o presbítero, é o representante de quem? Do pastor. Na falta do pastor, quem responde é o presbítero. O presbítero que vai dirigir. E quem representa a igreja de uma forma geral? O pastor. Na falta do pastor, são os cooperadores, o presbítero, os diáconos e assim por diante. Então, nosso ministério a Assembleia de Deus do Belém, tanto que os pastores dão até oportunidade para os obreiros, cooperadores, diáconos dirigir, porque está representando o pastor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Liderar a igreja local. A liderança da igreja tem duas tarefas principais da situação: o governo e o ensino do presbítero, quando designado para tarefas, tem o dever de exercê-la na igreja de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Para isso ele precisa saber governar a sua casa. A pessoa tem que saber governar bem a sua casa, lidar bem com seus filhos, com a sua esposa, com a sua família, com os vizinhos também, primeiro em casa. Porque se a pessoa não cuida bem da sua casa, vai cuidar bem da casa de Deus? Se a pessoa não zela da casa dele, vai zelar da casa de Deus? Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, está disponível para servir e não para ser servido. A pessoa consagrada tem que estar preparada para servir a igreja, não quer dizer que ele é empregado. Deus nunca obrigou ninguém a servir a ele. Eu já falei na escola dominical algumas vezes. Servir a Deus é uma escolha. Eu sirvo a Deus ou não. Ou bem servir a Deus, ou bem servir a Mamon, a demônio. Ou bem servir a Deus, ou bem servir ao mundo. Ou eu me entrego totalmente para Deus, ou me entrego totalmente para o mundo. Mundo eu digo no sentido assim, porque o mundo tem muitas coisas boas, mas a pessoa tem que saber aproveitar. Mundo eu digo assim, as coisas que não prestam, as coisas que não satisfazem, que nos traz tristeza, angústia. Ou bem servir a Deus, ou bem servir ao mundo. Ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Não é que ele é melhor do que ninguém. É que ele foi chamado por Deus para ungir, orar e ungir os enfermos. Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado à igreja local. O azeite é um azeite comum. Já vem da fábrica, vem dos mercados, um azeite normal. Mas a partir do momento que a igreja, o presbítero ora, já está ali ungido e consagrado, abençoado por Deus o azeite. Pois bem, quando um presbítero for presbítero, o irmão que vai ser consagrado ao presbitério, ao presbítero, quando for orar pelos enfermos, jamais faça assim, na hora que você for orar por uma pessoa, for ungir. Não faça isso. Não coloque a mão no rosto da pessoa.
Não é desse jeito que se unge uma pessoa. Que visão você está vendo de mim? Nenhuma, né? Coloca a mão até na boca da pessoa. Quer dizer, foram consagrados, mas não tiveram instrução nenhuma. O certo é como, irmão Antônio? Assim, ó. Ó. Tá vendo? Assim, ó. Ou com a mão esquerda ou a direita. Pega o óleo, uma porçãozinha bem pequenininha, assim, ó. E unge e ora pela pessoa. E não assim, ó. Foram presbíteros, foram consagrados e não tiveram instrução nenhuma de seu ministério. Força a cabeça da pessoa assim, parecendo até afundar a cabeça da pessoa, com a mão bem leve, ó. Não precisa estar afundando tanto, amassa até o cabelo da pessoa. São instruções que cada ministério deveria ensinar as pessoas antes de ser presbítero. Não assim, ó, colocar a mão no rosto da pessoa, não forçar a cabeça na hora que for orar. Só faltando abaixar até a cabeça da pessoa, forçando, para sentar com raiva. Não parecido, mas não tá, viu? Olha, não assim, ó, tá errado, ou certo, ó. Ó, ou assim, ungir a pessoa. E jamais um presbítero também, na hora que for orar, não tocar também, ainda mais se for sexo oposto. Ele pedir para que a pessoa, ora pela pessoa, unge a mão da pessoa, e a pessoa, se for do sexo oposto, feminino, que ele unge a mão da pessoa, aquela mulher, e a mulher mesmo coloque a mão que ora já foi ungida na enfermidade que ela está. Ele unge a pessoa na testa, se não quer, a pessoa não quer que unge a testa, mas eu quero na mão. Pois bem, coloca-se na mão e a pessoa que está enferma quer colocar aquela unção na enfermidade que ela quer colocar no corpo dela, no caso seja feminino, ela vai lá, a mão já está abençoada, ungida com óleo santo, e ela vai colocar na enfermidade que ela está sentindo. Jamais colocar a mão no local da pessoa do sexo oposto. Se sou masculino, não tocar no sexo feminino, ainda mais que não me pertence. E se, ou na testa, se a pessoa permitir, o certo é permitir, que não sabe fazer nada demais, tocando na testa, mas a pessoa quer, e o que é que tem? A pessoa ser ungida na mão, ou pegar o óleo a ser ungido e colocar na enfermidade que ela está sentindo, nos casos de mulher. Mas que Deus abençoe a todos. Eu vou ler a introdução aqui, a conclusão, nós temos pouco tempo. Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram o corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral nas Assembleias de Deus no Brasil. Os presbíteros exercem esse serviço pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados, valorizados pela igreja local. Quer dizer, obreiros bem preparados. Como? Ele procura ler livros, procura estudar, procura dedicar-se a Deus, procura consagrar sua vida, procura buscar o Senhor, procura não criar contenda, procura não falar muito da vida alheia. Tem que ser pessoas bem selecionadas, pessoas que temam realmente a Deus, que amem a obra do Senhor. E esse é o trabalho de cada ministério de todas as igrejas. Não deve ser de qualquer maneira para escolher ou selecionar um presbítero. Que Deus abençoe. Eu agradeço pela atenção de todos. Amado Deus, eu te agradeço mais uma vez por essa palavra. Eu sei que falou com alguém através dessa EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Fique em paz, em nome do Senhor. Se inscreva no meu canal no YouTube, Desperta Cristão.
dá o seu link, assim eu vou gostar, e se você fizer assim também, eu também vou gostar, e isso vai me ajudar, porque eu vou ver onde foi que eu errei. Que Deus abençoe, fique em paz em nome do Senhor Jesus.